e essa palavra vai mexer com a nossa estrutura. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, capítulo 21, verso 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21, verso 20. Tem alguém que está aqui pela primeira vez hoje? Deus abençoe vocês. Uma alegria tê-los conosco. Nós vamos nos programar para que no último encontro nosso, no último culto, nós possamos confraternizar, amém? Segundo livro das Crônicas, capítulo 21, verso 20, está escrito: Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse. Morreu sem que ninguém o lamentasse. E foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Coloca na versão ARC, por gentileza. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar de si saudades. Repita comigo: se foi sem deixar saudade. Eu quero ministrar uma mensagem, e eu peço muito a sua atenção, com o seguinte tema: o homem que não deixou saudade. Todos nós, de alguma forma, deixamos marca na vida das pessoas pela qual nós nos relacionamos, convivemos. Algumas destas marcas que nós deixamos nas pessoas são lembranças de amor, de fé e de bondade. Outros deixam apenas marcas de dor, de vergonha e de esquecimento. A Bíblia, ela registra a história dos reis de Israel. E na verdade, no período dos reis, o reino de Israel era dividido. Nós tínhamos o lado sul de Israel e o lado norte. Na história bíblica, tinha o reino de Judá e tinha o reino de Israel. Israel era composto por 10 tribos. E o reino de Judá por apenas 2. A sua capital era Jerusalém. A capital do reino do norte era Samaria. Então nós vamos encontrar no livro dos reis tanto a história dos reis de Israel quanto dos reis de Judá. Reis que marcaram gerações. Nós temos a história daqueles que marcaram positivamente, como exemplo, Davi, Josafá, Josias e Ezequias. Estes homens marcaram positivamente. Eram homens tementes a Deus. Eram reis piedosos. Mas também nós vamos encontrar a história de reis
terríveis. E alguns destes reis não deixaram saudade. E eu quero falar sobre Jeorão. Qual era o nome dele? Jeorão foi um exemplo de alguém que viveu de forma egoísta e pecaminosa, a ponto de morrer sem que ninguém sentisse sequer a sua falta. E aí nós temos todo o contexto histórico para que você possa compreender. Jeorão, ele teve um exemplo de pai, porque o pai de Jeorão foi o piedoso e temente rei Josafá. Josafá era um rei que buscava a Deus. Projeta para mim, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 17, versículo, do capítulo 17 ao 20, nós na verdade vamos encontrar, a história deste grande rei Josafá. No capítulo 20 nós temos até a grande batalha, que Josafá venceu, e humanamente falando não tinha como vencer a batalha, mas ele buscou direção em Deus. Então nós estamos falando de alguém que buscava a Deus, nós estamos falando de alguém que era temente a Deus. Porém, quando Josafá morreu, o reinado foi passado para seu filho Jeorão. Então Jeorão, ele reinou entre 848 a 841 antes de Cristo. Ele reinou por 8 anos. Se você analisar a história dos reis de Israel, você vai perceber que Jeorão, ele não reinou por muito tempo. Os outros reis reinaram por muito mais tempo. Mas o reinado de Jeorão foi um reinado curto. E preste atenção, olha a escolha que ele fez quando ele foi escolher a esposa dele. Ele casou com Atalia. Atalia era filha de Acabe e de Jezabel. Ele casou com a filha da Jezabel, trazendo para o reino de Judá a mesma corrupção de Acabe, seu sogro. Então, repita comigo: o sogro de Jeorão era Acabe. Então, olha só, Jeorão tinha um pai. E quem era o pai? Josafá, homem de Deus. Mas do outro lado ele tinha um sogro. Quem era o sogro? Acabe. Um dos piores reis que Israel já teve. Um homem omisso, covarde, um rei que Deus matou ele. Israel já não suportava mais os crimes desse casal. Eles desviaram uma nação inteira. Então presta atenção. Ele também não era alguém muito confiável, o Jeorão. Isso fica claro nas escolhas dele. Você quer conhecer o caráter de uma pessoa? Começa a analisar as escolhas que ele faz. Começa a observar as atitudes daquela pessoa. Não vai pelo discurso, não. Porque no discurso, qualquer pessoa falando pode se tornar um anjo.
Exemplo disso é o cenário político que nós temos no Brasil, né? Época de eleição, todo mundo é anjo, todo mundo é maravilhoso, ninguém rouba, ninguém tira da saúde, ninguém tira da educação, não, ninguém tira do aposentado, ninguém tira da merenda escolar. É tudo maravilhoso. Só que o que vai mostrar de fato quem é aquela pessoa é no decorrer da gestão, seja municipal, estadual ou federal. Aí a gente começa a ver quem é quem. Então no discurso não dá para saber quem é quem. Esse Jeorão aqui, ele era tão perverso. Coloca para mim, segundo o livro das Crônicas, capítulo 21, verso 4. Olha o que ele fez para se manter no poder. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também algum dos príncipes de Israel. Ele eliminou todos os seus irmãos, e aqui é irmão de sangue, só para se manter no poder. Ele levou o povo de Judá à idolatria, ele desviou o povo de Judá da presença de Deus. E qual foi o final dele? Ele foi castigado por Deus com doenças e ataques terríveis do inimigo, principalmente dos filisteus e dos árabes. Teve uma morte triste. Ele morreu de uma enfermidade terrível, sem cura. E o texto que nós lemos diz que ele foi sem deixar? Sem deixar? Você está pronto agora para nós entrar na mensagem? Porque só foi a introdução, agora eu vou entrar na mensagem. Está pronto? Quem está pronto? Ok, então vamos desenvolver isso aqui agora. Vamos ver por que ele não deixou saudade. Capítulo 21, os versos 4 a 6. Nós temos um homem que ele desprezou o legado do próprio pai. Ele rejeitou o ensinamento de Josafá. Josafá, ele foi um exemplo de fidelidade. Era só Jeorão continuar o legado do seu? Era só ele continuar o legado do seu pai. Mas ele rejeita o bom caminho que seu pai construiu. E ele então passa a seguir o pior exemplo, que era o seu sogro. Então ele rejeita o ensinamento do pai, e ele começa a ter como exemplo o sogro. A minha pergunta para você é: quem são as suas referências? Vou perguntar novamente: quem são ou quais são as suas referências? Há uma frase, um dito popular que diz: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem você é. Eu costumo dizer que você só se junta com quem você se identifica. O mentiroso, ele nunca vai andar com quem não mente. O mentiroso vai andar com outro mentiroso. Um imoral, adúltero, ele vai andar com homens imorais e adúlteros também. O fofoqueiro, ele vai andar com outro fofoqueiro. Ele não vai andar com quem não gosta de fofoca. Uma pessoa que só reclama,
você pode ver que ela está sempre cercada de pessoas que carregam a mesma energia que ela. Sabe por quê? Porque pessoas que não reclamam, não ficam muito tempo no caminho de quem só reclama. Então você só se junta com quem você se identifica. Se ele se juntou com o sogro Acabe, se ele segue o exemplo de Acabe, é porque ele se identificava com Acabe. Então nós precisamos entender que não adianta colocar a culpa no ambiente. Cada um escolhe os seus caminhos. Porque muitas das vezes nós queremos colocar a culpa no ambiente. Só que Jeorão não podia colocar culpa em Judá, na capital Jerusalém. Ele não podia colocar culpa no povo, porque foi ele que desviou o povo. Ele escolheu aquele caminho para ele. Quantas pessoas que ele é assim, ele começa a colocar culpa. Ele coloca a culpa num grupo, ele coloca a culpa no ambiente. A culpa é da empresa, a culpa é da igreja, a culpa é da comunidade, a culpa é não sei da onde, a culpa é não sei de quê, a culpa é não sei o quê. Quando na verdade ele não para analisar quais foram os caminhos que o conduziu para uma morte espiritual. Olha para esse homem que está próximo a você aí. Pergunta para ele se ele está entendendo. Então, primeiro é a referência que ele tem. Quais são as referências dele? Quando nós olhamos para Acabe, nós estamos falando de alguém corrupto, traiçoeiro. Lembra o que ele fez com Nabode? Na história, nós temos um homem que era servo de Deus, chamado Nabode, que tinha uma vinha do lado do palácio dele. E ele colocou o olho naquela vinha, ele queria aquela vinha de qualquer jeito. Ele tentou negociar aquela vinha, mas Nabode disse: não, é herança do meu pai, eu não vou negociar contigo. Aí ele foi para casa, para o palácio, ficou todo emborradinho. O texto diz isso, não sou eu que estou inventando, o texto diz isso. Lá no primeiro livro de Reis, ele ficou todo emborradinho, todo irritado, não queria comer. Aí a Jezabel chegou e falou assim: o que está acontecendo com você? Nem parece rei. Aí ele falou assim: é porque o Nabode não quer trocar a vinha dele comigo. Ela falou assim: ah, levanta dessa cama, vai comer, rapaz. Amanhã essa vinha, a escritura dela está na tua mão. Aí ela foi lá, pagou para os filhos de Belial inventar uma mentira de Nabode, e Nabode no outro dia estava morto. Olha a referência de Jeorão. A referência que ele tem é de um homem covarde, omisso, mandado pela mulher. Aqui nós temos, o casal fruta, o homem banana e a mulher abacaxi. Aí a Bíblia diz que ele vai para a vinha e começa quase tendo um orgasmo lá. Aí quando ele estava lá todo feliz, quem que aparece? O profeta. O profeta chegou e falou assim: tá felizinho, hein? Você viu a minha vinha? Vinha? Na verdade, Deus viu o que você fez com o dono dela. Assim diz o Senhor: eu irei te matar pela covardia e pela mentira que levou Nabode à morte. Aí a partir daquele dia a Bíblia diz que ele começou a andar com medo. Ele andava até meio devagar, com medo. Porque todo omisso tem medo. Ele é covarde, ele dá o tapa e esconde a mão.
Deixa eu te falar uma coisa, começa a assumir os seus BO. Começa a assumir as suas tretas. O Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Eu vou tentar deixar mais assim suave essa mensagem. Meus lindos, começa a assumir seus BOs. A culpa não é dos irmãos, a culpa é sua. Às vezes por causa da sua omissão. Às vezes nós estamos morrendo espiritualmente e a culpa não é dos outros. Deus viu o que você fez. Mas muitas das vezes nós só seguimos por esses caminhos. Por quê? Porque foi construído em nós. Foi imprimido no nosso caráter. Eu atendi esses dias uma pessoa que falou para mim assim: pastor, eu não consigo largar tal vício. Eu falei, mas como é que funciona esse vício? É a cada 15 dias, um mês, como é que é? Ele falou, não, é todo dia, 3 vezes ao dia. Eu falei, eu quero entender melhor isso daí. Ele falou assim para mim, pastor, é que meu pai, quando eu tinha 5 anos, fazia isso na minha frente. Então eu cresci entendendo que isso é normal. Você percebe? É uma alma cativa, precisa de um milagre, precisa de uma libertação, mas foi imprimido, porque ele achava que era normal. E muitas das vezes nós vamos crescendo, nós constituímos família e nós achamos que algumas coisas são normais. E na verdade, algumas coisas são tão destrutivas. Mas como eu tive uma referência, talvez a sua referência foi seu pai. E no que diz respeito a pai, você tem que honrá-lo. Agora, se teu pai era um perverso, você tem que ter a sabedoria para entender biblicamente que você deve honrá-lo, mas não seguir os seus caminhos se ele era um perverso. Não é porque teu pai era um alcoólatra que você vai ser alcoólatra. Não é porque teu pai era um imoral que você vai ser um imoral. Não é porque teu pai mexia com todo mundo ou com toda mulher na rua que você também vai fazer a mesma coisa. Quem está entendendo isso aqui? Tudo é uma questão de você entender que chega um determinado ponto na sua vida que você precisa saber que você será responsável por aquilo que você fizer. Isso fala de lei de responsabilidade pessoal. Não é mais o filhinho do papai. Não, se eu fizer tal coisa eu vou ser responsável. Mas muitas vezes por causa das referências. E no caso de Jorão, a referência não era o pai, porque se ele seguisse o exemplo do pai, seria um grande rei. O pai reinou quase 40 anos. Mas como ele decidiu seguir o exemplo do sogro? Quem está entendendo isso aqui? Aí, no verso 4, ele matou os próprios irmãos. Ele destruiu a própria casa. Para se manter no poder, matou, destruiu, eliminou. Sabe o que eu vejo aqui? É um egoísmo misturado com medo, que leva a pessoa a enxergar todo mundo como inimigo. Ele enxergou os irmãos como inimigo dele. Então nós temos um cara egoísta e ao mesmo tempo medroso. Então o que ele faz? Eu prefiro eliminar, tirar do caminho. Então quantos de nós muitas das vezes acaba fazendo a mesma coisa? Pergunta como? Precisamos entender o seguinte: existem várias maneiras de você eliminar uma pessoa.
E não é como uma facção faz, ou como um desacerto com alguém que foi lá e resolveu eliminar. Não. Na Bíblia, existem várias maneiras exemplificadas de como eliminar alguém. E uma delas, o sábio falou em Provérbios 6: aquele que semeia contenda entre irmãos. Quando você começa a semear contenda um contra o outro, você está matando espiritualmente o outro, e você também está se suicidando espiritualmente. E aí você tem que entender que para Deus esse é um dos piores pecados que existe. Aquele que semeia discórdia, contenda entre irmãos, é chamado em língua hebraica de Lashon Hara, o pior pecado. Ele é pior, muito pior do que o adultério. Lashon Hara. Quando você usa a sua língua para eliminar os outros, para assassinar a reputação, para falar dos outros. Quantas pessoas que para você manter lá a sua loja, a sua empresa, você teve que falar mal do concorrente, você teve que inventar coisas acerca do produto do concorrente. Ou dentro da tua própria família. Eu sou filho único, né? Então não teve esse problema. Mas quantos irmãos que passam a vida em guerra? Porque um é o mais preferido, não é o outro, não sei o quê. Aí depois quando morre os pais, fica aquela guerra pela partilha dos bens. Ou eu estou falando alguma bobagem aqui? Aí a pessoa começa a enxergar os próprios irmãos como inimigo. Mas hoje nós vamos repreender o espírito de Jeorão aqui. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Então presta atenção. Quando o coração do homem se afasta de Deus, até os relacionamentos mais sagrados se tornam descartáveis. E quando a gente fala de família, tem um relacionamento mais sagrado do que esse? Existe um relacionamento mais sagrado do que família? Irmão, amigo vem e vai. Agora família. Aí quantas pessoas que eles se tornam Satanás no meio da família dele? Você conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim? Eu vou assim, baixar um pouco o nível para, né? Pessoas que se tornam capeta no meio da família. Conhece alguém assim? É um Jeorão. Um Jeorão. Aí nós temos um pecado também terrível. Pergunte qual? Ele desviou uma nação inteira. Coloca o verso 11 do capítulo 21. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Ele desviou o povo. Esse aqui, ele é o homem do pecado. O homem do pecado, ele desvia amigos. Sabe aquela pessoa que te apresenta o erro? Ele te apresenta o pecado. Eu tenho certeza que pessoas assim passou no teu caminho. Em algum momento da tua vida, o homem do pecado, ele passou no seu caminho. E ele te apresentou o pecado. E sabe o que é interessante? É que aqueles que apresentam o pecado, eles não revelam a consequência.
Ele só mostra para você o sabor doce do pecado, mas ele não mostra para você o final amargo do pecado. Sabe aquela pessoa lá na sua adolescência que te impulsionou a pular o portão da escola, fugir da aula? Pastor, mas era para jogar um fliperama. Parece ser algo tão inocente, não é? Sim ou não? Coisa de moleque, sim ou não? Hã? Quem já fez isso aí? Levanta a mão. Não minta. Isso. Aí daqui a pouco vai se tornando algo tão comum que a ficha é 50 centavos. Você começou a pegar 50 centavos da carteira do teu pai. Só que aí as consequências não são tão graves. Não. O máximo era repetir de ano. Sim ou não? Não ganhar a bicicleta da mãe que falou que se você passasse de ano você ia ganhar a bicicleta. Mas aí você foi crescendo. Aí o homem do pecado falou para você assim, ó: fumar um baseado não tem problema nenhum. Te apresentou o baseado, te apresentou a bebida, te apresentou algo que é muito mais interessante do que o Mario Bros que você jogava no Nintendo, chamado mulher. Aí daqui a pouco você não tinha nem chegado nos 18 anos de idade, na maioridade, e você já estava vivendo uma vida de imoralidade sexual. O homem do pecado passou no teu caminho? Ou seja, é o georão que desvia. E desvia principalmente aqueles a qual Deus tem um propósito. E aí você precisa entender que nós não estamos falando de qualquer um, não. Nós estamos falando de quem? Hã? Você está aí? Pergunta para a pessoa que está aí perto de você. Você está aí? Você tá aí? Ah. Não adianta fugir não, viu? Polaco, tranca as portas. Nós estamos falando de um rei, nós estamos falando de um líder. E o pecado de um líder não afeta apenas a si mesmo, mas a todo o povo que o segue. As suas atitudes vão influenciar as pessoas que têm você como referência. Ou você acha que o seu filho vai ser diferente de você, vendo o que você faz? Xingando, brigando com a mulher, sendo agressivo. Você acha mesmo que seu filho vai ser diferente? Ainda mais nesse contexto do século 21 que nós estamos vivendo, em que falta temor de Deus no coração de muitos homens, em que as pessoas já não se preocupam mais em buscar o Senhor, em estar em comunhão na casa de Deus, que não motiva os seus próprios filhos a estarem nos cultos. Exemplo disso é o culto infantil aqui, que não passa de 10 crianças. Cadê os pais? Porque a criança não vai pegar o Uber sozinha e vir. Só que não falta tela, né? Não falta celular para ele em casa, né? Fica tranquilo, o Felipe Neto está doutrinando ele.
O Lucas Neto também está doutrinando seus filhos. O Naldinho está doutrinando seus filhos. Fica tranquilo. Aí daqui a pouco vai subir o nível. Ludmila, Anitta, Pablo, Vitar. Mas cadê os seus filhos no culto das crianças? Mas é um espetáculo na casa. Tem um pai que grita, que xinga, que bate. Então, o que você faz vai afetar aqueles que estão à sua volta. E aí eu te pergunto, você está afetando positivamente ou negativamente? As pessoas que convivem com você, se ficar 15 dias com você, vai ficar mais crente ou menos crente? Se ela ficar 15 dias com você, elas vão desejar a palavra ou vai desejar nem vir ao culto? Como que você está afetando? Pergunta aí. Esse brother que está aí perto de você aí. Pergunta aí para esse quase Silvestre está longe. Enfim, líderes espirituais e também líderes familiares têm a responsabilidade diante de Deus e um dia terá que prestar conta. Você sabia que nós homens vamos ter que prestar conta da nossa família? Você não sabia? Você sabia que naquele grande dia você vai ter que prestar conta dos seus filhos e da sua esposa? Por isso que a Bíblia chama ela de o frágil, o vaso mais frágil. Como que você vai prestar conta? E por fim, como foi a morte dele? Projeta para mim o capítulo 21, verso 18 a seguir. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muitos dias, e chegado o fim de 2 anos, você viu que era nas entranhas. Entranhas. Isso aqui está falando de parte intestinal. Quem está entendendo isso aqui? E chegado o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas. Saiu para fora. Imagina o odor. E morreu de más enfermidades, e o seu povo lhe não queimou aromas, como queimara a seus pais. Eles nem, aqui não queimaram, não passaram aromas, significa que eles nem preparou o corpo, que é um costume judaico, preparar o corpo. Lembra lá de Maria? Quem lembra de Maria? Que a Bíblia diz que Jesus foi jantar e ela veio com um vaso com um perfume caríssimo, que segundo a fonte que nós temos, que é Judas, ele diz que aquele perfume valia 300 denários. Ou seja, o trabalho de um trabalhador braçal era 1 denário por dia. Ela pega um perfume que custa 300 denários, ou seja, o salário de um ano, e ela derrama sobre Jesus aquele perfume caro. Aí o Judas pegou e falou assim: não sei porque está entregando essa oferta aqui para Jesus. Nossa, deveria pegar e dar para os pobres. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: os pobres, vocês sempre vai ter eles com vocês,
agora eu não. E ela aproveitou a oportunidade e já está me preparando para o meu sepultamento. Por quê? Porque perfume se passava quando morria. É um costume judaico. Eles passam perfume, lava o corpo, passa especiarias, pega 2 pedrinhas brancas e coloca nos olhos e enrola em um lençol de linho fino, branco, limpo. Só que Maria é tão extraordinária que ela falou assim: eu sei qual é o destino dele, eu sei que ele vai morrer por nós, essa é a missão dele, mas então eu prefiro derramar perfume com ele vivo. Eu não vou esperar ele morrer para fazer. Aleluia. Nós precisamos derramar perfume porque ele está vivo. Então, entenda, olha para cá. Isso aí é uma mensagem para outro dia. Aí eu deixo para os pregadores aí. Mas olha para cá. Nós estamos falando de um chefe de estado. Nós estamos falando de um rei. Você percebeu que trataram o sepultamento dele de qualquer jeito? Quem percebeu? Não teve nem perfume. Sabe por quê? Não quiseram nem gastar. Morreu! Morreu! Ah! Já estava morto mesmo isso daí. Você percebe que não há preocupação com ele. Não há sentimento de empatia por ele. E de quem que é a culpa? Homens, olha para mim. De quem que foi a culpa? De quem? Dele. Cuidado para quando a colheita chegar, você não querer responsabilizar os outros. Para de reclamar. Ai, não passaram perfume, não me deram perfume, não fizeram isso. As pessoas só estão sendo recíprocas com você. As pessoas só estão te tratando do jeito que você trata elas. Tem muito homem no final da vida reclamando. Ai, me abandonaram. Ai, me deixaram. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse tempo tem muito filho ruim. Abandona pai, abandona mãe, abandona. Quem está entendendo? Sim ou não? Só que também tem muito pai que foi ruim a vida inteira. Para os filhos. Aí no final da vida, tem filho que quer estar longe. E o camarada está reclamando. Me abandonaram, me deixaram. Mas quando estava cheio de saúde, chamava filho de vagabunda. De prostituta. Que nunca quer ter um casamento feliz. Falava para o filho que ele nunca seria ninguém. Ele termina sua vida sem honra. Ele termina sem honra. Morreu de forma dolorosa, sem glória, sem respeito, sem lembrança, sem saudade. Ele não foi nem sepultado no túmulo dos reis de Israel. Ele foi sepultado em uma cova comum. Não teve honra. Então, grava isso e leva para a tua vida. Viver para si mesmo é garantir esquecimento e vergonha eterna. Cuidado com o egoísmo. Porque o fruto do egoísmo é o esquecimento. Ele terminou a vida e não deixou saudade. Então presta atenção. A vida de Jeorão nos ensina que não basta viver muitos anos, mas viver de forma que agrade a Deus e semeie sementes de bondade
na vida dos outros. Não adianta viver 120 anos e ser um demônio. Pergunta, fala para esse homem aí, você entendeu? Eu tenho algumas perguntas para te fazer. O que as pessoas dirão de você quando você partir? Qual será o assunto na sala fúnebre do nosso funeral? Quais serão as lembranças que as pessoas vão ter? Eu quero te levar agora para o seu funeral. Eu quero fazer aqui algo profético. Por favor, apaga as luzes. Na morte não tem luz. O que existe na morte é a escuridão. Eu quero que apague as luzes. Quando as luzes se apagarem, na minha e na sua vida, o que as pessoas vão falar ao nosso respeito? No dia do seu funeral, quais serão as lembranças? Quais serão as marcas que você deixou? Você consegue, com os olhos fechados, se ver dentro do caixão? Você está construindo um legado de fé ou um legado de dor na vida das pessoas? Quais foram as marcas que você deixou nos seus filhos? Quais foram as marcas que você deixou na vida dos seus familiares? Ou quais são as marcas que você está deixando? Nós não podemos, homens, terminar a vida como Georão. Eu só estou ministrando isso justamente para declarar que você não vai terminar como Georão. Eu estou declarando em nome de Jesus, homens do reino, homens valorosos, vocês não vão terminar como Georão. Não! Nós não vamos terminar como ele. Sabe por quê? Salmo 112, verso 6, a parte B. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. O justo ficará em memória eterna. Pode passar anos que alguém vai falar: lembra do fulano? Lembra do Gomes, do pastor Gomes. Lembra do José Jorge. Lembra do Alex. Lembra do Marcelo. Você lembra você lembra dele. Você lembra do Clayson. Você lembra do Sidney. Você lembra do André. Você lembra do Emanuel. Você lembra do Cláudio. Você lembra do Claudinei. Você lembra dele. Oh, rapaz, faz quanto tempo que ele se foi? Puxa, cara, parece que foi ontem. Puxa, que saudade. Porque tem pessoas que deixam saudade. E quando a gente deixa saudade, as pessoas não querem que a gente vá embora. Quando a gente deixa marcas positivas na vida das pessoas. Quando a gente olha para o texto de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a história de uma mulher chamada Dorcas, que quando ela morreu, as viúvas
que foram alcançadas pelo trabalho social dela, porque ela costurava para as viúvas, não deixaram sepultar ela, colocaram no quarto de cima e mandaram chamar Pedro. Chama o Pedro. Por quê? Porque, mas ela morreu. Não, mas quem dá a última palavra é Deus. Chama Pedro, pode chamar. A Bíblia diz que quando Pedro chega, elas vai em Pedro com as vestes, com as costuras dela, com as túnicas, e fala: olha o que ela fez por nós, ela não pode ficar morta, ela não pode, ela deixou uma marca, ela não pode, ela deixou uma marca na gente, ela não pode. Aí o Pedro ora e ela ressuscita. Por quê? Porque as pessoas têm prazer de tê-la ao lado deles. Tem pessoas que as pessoas têm prazer de ter ao lado delas. Tem pessoas que as pessoas fazem questão. Nós não podemos terminar como Georão. Nós temos que deixar a memória eterna. Você pode ficar de pé comigo? Eu falei que a palavra ia ser forte. Você vai terminar como esse homem? A arte foi proposital, porque o homem que está estampado aqui, ele tem uma máscara. Ele esconde o rosto dele atrás de uma pintura. Como que as pessoas vão lembrar de você se você foi mascarado a vida inteira? Eu sou um homem de 38 anos de idade. Sou novinho ainda. Eu não sei porque assim está tendo umas entradas aqui, mas a vida é assim. A gente ora para perder barriga e perde cabelo, mas tá tudo bem. Mas enquanto tá perdendo só cabelo, tá bom, né? O problema é quando começa a perder caráter, né? Mas presta atenção. Eu tenho 38 anos de idade, eu tenho homens aqui que tem 40, 50, né? Pastor Gomes, 60, né? 67. Eu tentei dar uma moral, né? Assim. Eu tenho homens aqui de 20 e poucos anos. Ou seja, então a sua idade representa a sua jornada até aqui. Eu quero orar nesse momento. Será que você não deixou marcas de falta de perdão? A gente não pode terminar como Georão, homens. Nós não podemos. Quando você sair da igreja aqui, quando acabar o culto, não pode sair um Georão por aquela porta. O Georão tem que ser sepultado em Cristo. O Georão tem que morrer em Cristo hoje. Eu estou sentindo uma graça aqui, cara. Só não estou chorando porque é culto de homem. Mas e não se trata de ser religioso ou não. Não. O Georão nem na igreja ia. Então, essa oração, eu convido vocês a fazer um autoexame. Como está sendo, ou como tem sido a jornada da tua vida até esse ponto, até hoje? Será que não tem pessoas para você perdoar? Seja da família, um irmão em Cristo. Será que não tem pessoas, ou talvez a sua família, seus irmãos, seu pai? Será que não tem pessoas que você marcou profundamente a vida delas com dor?
Aí você virou crente. Aí sabe o que eles falam de você? Ah lá, agora virou crente. Era um Satanás, virou crente. E aí, você vai continuar tendo essa imagem de Satanás? Quando é que você vai fazer o caminho de volta? E mostrar para eles a transformação de Cristo na sua vida. Que você é um homem que foi crucificado com Cristo. Eu vou orar nesse momento. Se tiver alguém que precisa, algum homem que precisa receber uma ministração, uma oração, o altar está aberto para você. Eu tenho aqui os pastores que vão orar por você. Se tiver algum homem aqui que precisa ser ministrado, que talvez essa mensagem falou assim com você, a gente não pode mais, irmãos, achar que tudo é normal. Não. Nós estamos vivendo um tempo em que avós estão estrupando as próprias netas. Que marca que um cara desse está deixando na descendência dele? Então, não que esse seja o seu caso, mas talvez você deixou marcas de dor através de uma palavra que você falou. E assim, homens, na presença de Deus pode se quebrantar, tá? Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. O Senhor quer estar próximo do teu coração. Em nome de Jesus. Se você precisar de uma oração, o altar está aberto para você aqui agora. Nós vamos orar. Não dá para ser um georão mais. A gente tem que influenciar positivamente a nossa geração. Não deixa as suas entranhas vazarem espiritualmente, as entranhas espirituais. Não deixa. Fecha os teus olhos. Eu quero que coloque mais uma vez aquela canção. O Pai me adotou.